Bem, boa tarde. Estamos aqui com a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e hoje, como vocês sabem, como eu falei na abertura do programa, vamos falar sobre o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Bem, boa tarde, vereadora Sônia Rabelo. Obrigado mais uma vez pela participação da senhora no programa Bicuda Entrevista aqui na Rádio Bicuda FM 98,7. Eu é que agradeço mais uma vez a participação aqui na Bicuda Ecológica. Bem, vereadora, qual a importância na concepção da senhora do plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro? O plano diretor hoje é previsto na Constituição Federal como uma lei, um instrumento jurídico que vai orientar todo o desenvolvimento da cidade e, sobretudo, o desenvolvimento qualitativo de todas as cidades. Todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter um plano diretor que respeite as normas federais do Estatuto da Cidade no que diz respeito à qualidade de vida e o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e a outros benefícios da cidade, como, por exemplo, o direito à moradia. Bem, vereadora Sônia Rabelo, no caput da Lei Complementar número 111, de 1º de fevereiro de 2011, diz que dispõe sobre a política urbana e ambiental no município, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Diante da postura de intervenções da Prefeitura mais imediatistas, você acredita que o Poder Executivo irá realizar suas ações se pautando pelo plano diretor aprovado este ano? Essa é uma questão muito importante, porque as intervenções que a Prefeitura tem feito, elas têm sido feitas sem planejamento. São intervenções que podem dar um conforto momentâneo à cidade, como, por exemplo, o asfalto liso e causar uma boa impressão, ou as grandes vias, Transoeste, Transcarioca, né? Mas, efetivamente, primeiro, essas vias não estão inseridas dentro de um plano municipal de transporte, que é exigido pelo plano diretor aprovado. Né? Então, a Prefeitura está construindo 2 grandes vias, já estão em execução, e a Transolímpica seria a terceira. Né? O Estado, intervindo na cidade indevidamente, está programando a linha 4 do metrô, e tudo isso sem um plano municipal de transporte. E eu pergunto, como é possível que uma cidade avance ordenadamente, que é isso que se quer, com a distribuição de transporte, que é coletivo, que é absolutamente fundamental para a qualidade de vida das pessoas e serviços públicos, se não há um planejamento, se não há uma integração, inclusive, das tarifas. Além disso, nós sabemos que essas vias são indutoras de ocupação urbana. Quer dizer, naturalmente, o fato, quando você abre uma via, essa via, ela estimula que as pessoas ocupem os lugares por onde ela passa. E a Prefeitura fez a programação dessas vias sem estabelecer o plano de estruturação urbana dos bairros onde a gente está passando. E quando ela faz isso, quando ela estabelece alguns planos de estruturação urbana, esses planos são para que haja aumento da densidade urbana e não qualidade de vida para os cidadãos, ou seja, prevendo espaços para serviços públicos, espaço para infraestrutura urbana, captação da lucratividade que essas vias causam nos terrenos para que haja investimento, sobretudo em saneamento, e espaços para construção de habitação de interesse social. Nada disso está sendo feito. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, aparentemente, nos próximos 2 anos, a curtíssimo prazo,
o espetáculo é de que está se fazendo muita coisa. A consequência, já depois que o atual prefeito sair, é o caos urbano. E essas obras, portanto, elas não atendem nem ao plano diretor e muito menos as diretrizes do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Bem, vereadora, estamos falando do plano diretor e eu sei que a senhora tem acompanhado muito essas vias, eles têm vindo com atropelo da legislação municipal em relação às remoções. Como é que está sendo tratado as remoções? Como o plano diretor fala como devem ser feitas as remoções e como a prefeitura está tratando disso no caso dessas vias públicas, por exemplo? Há inúmeras denúncias de que as remoções, as retiradas, sobretudo da população que tem ocupado essas áreas sem registro, sem propriedade, enfim, são possuidores, e que é um contingente razoável da população, eles têm sido retirados sem uma alternativa habitacional razoável. Uns poucos conseguem, efetivamente, uma casa muito afastada dos locais onde eles efetivamente estão habitando no momento. Outros nem isso. Outros conseguem o deferimento de um aluguel social que não resolve o problema, porque se não há aonde alugar razoavelmente por R$400, R$420, o fato de você dar um aluguel social significa que você vai alugar uma vaga numa comunidade que está, pelo contrário, essas comunidades estão fazendo obras, densificando as comunidades exatamente para atender esse mercado paralelo de pessoas removidas. Então, é um caos que se instaura na cidade. Efetivamente, para você abrir uma via e ter uma obra ou obras de tamanho vulto e de impacto urbano, você tem que ter planejamento. Você tem que planejar o ordenamento e a vida das pessoas, né? E não necessariamente causar uma bela impressão para vias, para aqueles, repito, que têm carro. Não são alternativas viárias que favorecem o transporte rodoviário e, sobretudo, individual, embora a promessa é que vá ter o BRT, que continua sendo transporte rodoviário. Vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do PV, e hoje ela aqui no programa Bicuda Entrevista estamos conversando sobre o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que você pode indicar este programa, ele será transmitido na próxima quarta-feira a partir das 11 horas da noite no programa Bicuda Entrevista Repeteco, que também vocês podem ouvir pela internet através do www.bicuda.org.br. Vereadora Sônia Rabelo, ao longo da existência do programa Bicuda Entrevista, sempre nos deparamos com a ausência de um planejamento mais sério das áreas de planejamento da cidade. Como foi o processo de apresentação e discussão do plano diretor que foi aprovado em 1º de fevereiro? Esse procedimento, que, sobretudo na Câmara, ele foi um verdadeiro caos. Na verdade, houve primeira iniciativa foi em 2001. Em 2001 foi mandado um projeto de lei de um plano diretor para a Câmara, que foi votado em primeira votação, em 2001. E em 2006 foi mandado para a Câmara, foi votado em primeira votação e o projeto parou de circular na Câmara. Em 2006, foi mandado, o prefeito Cesar Maia mandou um substitutivo a esse projeto de 2001, que já tinha sido votado em primeira votação. E esse substitutivo, que se chamou Substitutivo 3, ficou tramitando na Câmara sem grandes impulsos, né? Até que, em 2009, quando entrou no Executivo
o atual prefeito Eduardo Paes, né, ele estimulou para que houvesse aprovação desse substitutivo 3 enviado para a Câmara em 2006. Em 2009 ele entrou, 3 anos depois, esse mesmo substitutivo, né, ainda estava sendo discutido, e esse substitutivo recebeu, esse substitutivo 3 em 2009, mais de 1.050 emendas, mais de 80 subemendas. E houve na Câmara, né, algumas audiências, mas não com a comunidade, né? E em um ano, a Câmara fez a segunda votação desse substitutivo 3 de 2006, que foi acrescentado em mais de 1.050 emendas, mais de 80 emendas, fez uma segunda votação em dezembro e aprovou o substitutivo num grande acordo, né, dos vereadores com o Executivo, né, olhando todas essas 1.050 emendas, numa segunda votação. Ou seja, o plano diretor que nós temos hoje em vigor, que foi sancionado agora, né, em 2011, teve a sua primeira votação há 10 anos atrás, em 2001, de um projeto que foi enviado à Câmara em 2001. Então, esse plano diretor em vigor, ele não teve 2 votações, como manda a Constituição Federal. Em função disso, várias associações de moradores entraram com uma ação civil pública para pedir a nulidade do processo legislativo, porque toda lei tem que ter 2 votações. Ora, a primeira votação foi uma lei que foi enviada à Câmara em 2001. Não se pode conceber que depois, em 2006, houve um substitutivo, esse substitutivo em 2009 teve mais 1.000 emendas, e você considerar como primeira votação válida alguma coisa que foi votada em primeira votação 10 anos atrás. Isto é lamentável, isso eu diria que é um deboche do processo legislativo. No entanto, o juiz entendeu que não era tão claro, talvez, e não deu a liminar, mas a ação continua. Talvez, daqui a 10 anos, chegando ao Supremo essa ação, né, o Supremo resolva dizer que esse processo legislativo não foi válido. E aí, talvez não diga isso porque seria um caos total, porque a cidade, e daí nós vemos a importância que não se demorar tanto, porque se chegar ao Supremo e apesar da obviedade e da irregularidade desse processo legislativo, o Supremo pode dizer, não, eu acho que esse plano diretor realmente teve um processo legislativo inválido, mas a essa altura do campeonato, como é que eu vou voltar atrás 10 anos? Né? Mas isso significa dizer de que o documento, do ponto de vista de planejamento urbano mais sério para a cidade, teve um tratamento que eu diria caótico no que diz respeito à sua elaboração, do ponto de vista formal, sem entrar no mérito a respeito de que ele não contém plantas, ele não contém clareza de detalhes, ele não contém... ele poderia, segundo a crítica do presidente do IAB, ele poderia ser aplicado a qualquer município, né? Enfim, ele realmente... Na verdade, alguns vereadores até disseram, na época, que ele não era muito bom, mas de qualquer forma precisava aprovar de qualquer jeito. Então, eles aprovavam com a determinação de daqui a 3 anos rever de novo, né? Ele tem que ser revisto já, porque ele é muito ruim para o ordenamento da cidade. Ele é um retrocesso para o ordenamento da cidade. Ele contraria o Estatuto da Cidade.
Ele não atende às diretrizes de justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Mas nós temos que trabalhar com ele. E mesmo ele sendo tão ruim, ainda assim ele não é cumprido. Vereadora, a senhora tem uma experiência, a vida, na verdade, dedicada ao direito, né? E eu queria saber da visão da senhora como a senhora entende esta maneira de governar, nós estamos falando de políticas públicas municipais, de um prefeito que faz um processo de aprovação de um plano diretor, posso dizer até viciado, e entre outras, o desrespeito da lei quando a gente fala de remoção de moradia, e como é que a senhora entende isso? O próprio o Poder Executivo, o representante da cidade, vamos dizer assim, ele desrespeitando as leis e a população tendo que ir à justiça para tentar fazer valer a lei, mesmo assim um juiz entende que é isso mesmo, deve ser feito desta forma. Como é que a senhora entende esse desrespeito dos políticos que deveriam ser exemplo para a sociedade? Esse é uma questão complexa, né? Porque a construção de um processo democrático, ele não se faz com discurso. Ele se faz com uma cultura de cidadania, no qual o cidadão, primeiro, ele tem que conhecer os seus direitos com clareza, e esses direitos envolvem também obrigações. E dois, conhecer como fazer valer os seus direitos. Quem é o melhor fiscal e guardião desses direitos é o cidadão. Evidentemente, quando um prefeito é eleito, e eventualmente, como se diz, esse prefeito, por exemplo, pode ser reeleito pela população, a sua reeleição pode significar para esse prefeito, assim como para os vereadores que tocaram esse processo legislativo, como uma aquiescência da população de que é isso mesmo, que eles estavam corretos, né? E, eventualmente, as decisões judiciais, o juiz, nesse caso, ele não decidiu ainda a ação, né? Ele decidiu não dar liminar, não dar uma decisão que estancasse a vigência da lei. A decisão do juiz pode demorar 5 anos, 2 anos, e quando ela sair, né, ela já não tem mais possibilidade de eficácia do ponto de vista social. Então fica muito difícil as pessoas terem uma clareza maior, e até os políticos, de que eles não estão certos, necessariamente. Então tem o Estatuto da Cidade, né, que estabelece um discurso social muito forte, as pessoas repetindo e repetindo de que a Constituição, as normas internacionais garantem o direito à moradia, garantem o direito à não remoção, senão em casos de risco, que eu acho que o problema não é a remoção ou não remoção. Eu acho que o problema fundamental é remover para onde? É falta de acesso à habitação, porque se você mora num lugar alagado, sem condições de habitação, e eu chego para você e diz, olha, você quer ir morar no centro da cidade, numa casa boa, de 3 quartos, 2 quartos, com luz, gás, telefone, rua, condução, e barato, você acha que não quer ser removido? Você vai dizer, por favor, me remova, me remova. Então o problema não é remover ou não remover. O problema é não ter para onde ir. O problema é acesso à moradia. E isso a Constituição garante no artigo 6º. O Estatuto da Cidade garante. E as pessoas ficam repetindo os meus direitos de cidadão, meus direitos de... Tudo é retórico. Não há uma ligação, né? Como diria na gíria, não ligam lé com tré, quer dizer, a ação é desenvolvida pelo poder público desconectada do seu direito.
Então, quando, por exemplo, nós falamos hoje assim, se festeja, queremos Copa, queremos Copa, queremos Copa, e todos os governos falam, mas para ter Copa nós precisamos vender a cidade, e para vender a cidade eu preciso gastar 30 milhões de reais na festa da FIFA, como houve semana passada. 30 milhões de reais. E a reação, 30 milhões, não, porque precisamos vender sempre essa cidade, porque 600 milhões de televisões no mundo estará ligada e o Rio de Janeiro será visto por todos. E isso o que tem a ver, necessariamente, com a casa de quem está sendo removido? O fato é que esses 30 milhões daria para construir muitas e muitas casas. Então, a ideia é o seguinte, no dia em que o Rio de Janeiro for visto pela população, no dia em que o turista chegar aqui, no dia em que ele despejar aqui e tal, quem sabe talvez nós vamos pegar esse dinheiro que a cidade vai render e aí sim eu vou dar a casa para o cidadão. Eu já acho que tem que dar a casa, ou preparar a cidade para dar casa já e não gastar os 30 milhões. É uma questão de ponto de vista. Mas se os cidadãos acham que vale a pena gastar 30 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, estádio de 1 bilhão de reais, como vai custar a reforma do Maracanã, e mais 2 bilhões para não sei o quê, mas tudo para esperar o futuro Dom Sebastião, que diria a lenda, que quem sabe virá ou não, para o dia em que a cidade for vendida internacionalmente, aí sim, no futuro, essa grande cidade fará com que todos fiquemos ricos e bem situados, então vão elegendo esses mesmos políticos que prometem essa cidade maravilhosa do futuro. Enquanto isso, todos estarão com o pé na lama. Então é preciso que as pessoas acreditem, não em promessas de espetáculo, mas numa coisa mais concreta. Enquanto não houver esse entendimento por parte da população e das pessoas em geral, das pessoas que elas elegem, a concepção é de que está certo. E os políticos só fazem isso porque, fazendo isso, eles conseguem se eleger. No dia em que eles não conseguirem mais se eleger por conta desses discursos vazios, eles mudarão. Então, eu acho que está um pouco também na mão de todos nós, da população, para dizermos não. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Nós hoje estamos falando sobre o plano diretor. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta aqui com o programa Bicuda Entrevista. Hoje estamos trazendo a entrevista, a visita da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e estamos falando sobre o plano diretor. Lembrando que você também pode indicar este programa. Esse programa vai ao ar, retornará na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. Vereadora Sônia Rabelo, no dia 22 de março deste ano, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro derrubou os vetos parciais do prefeito Eduardo Paes. Em sua opinião, por que o prefeito agiu dessa forma, já que os artigos podem contribuir ao ordenamento da cidade? Bom, o prefeito, como qualquer prefeito, ele tem a prerrogativa de vetar os artigos que ele entende que sejam inconvenientes. Alguns vetos foram até interessantes. Por exemplo, houve um artigo que dizia que não se aplicaria o relatório de impacto de vizinhança aos templos religiosos. Esse artigo no bojo foi vetado e a Câmara derrubou o veto. E logo está em vigor esse artigo que diz, olha, templos religiosos, vocês podem fazer muito barulho, podem causar na cidade que não será exigido de vocês relatório de impacto de vizinhança. Outros artigos que ele vetou
foram artigos que comprometeriam, por exemplo, políticas de preservação ambiental. Isso seria muito ruim para a cidade. E nesse sentido, a Câmara, e isso eu já estava aqui na Câmara, ela não apreciou veto por veto. Né? Também nós temos que repartir a responsabilidade com o Executivo. Né? Os vereadores que já estavam aqui, houve um acordo entre eles, né? No sentido de que eles entenderam que, como houve um acordo com o prefeito para aprovar o plano diretor da forma em que eles acordaram, eles entenderam como pressuposto de que o prefeito não poderia vetar nada. Então, quando voltou para a Câmara, esses vereadores entenderam que eles não iam apreciar veto por veto. Eles resolveram fazer um acordo de derrubar todos os vetos em bloco. Então, houve uma votação na Câmara para que isso se resolvesse dessa forma, que a votação fosse em bloco, né? Eu votei contra, evidentemente, eu iria apreciar veto por veto, porque alguns vetos eram bons, outros não eram bons, a maioria não era boa, mas ganhou a opinião, né, o acordo de que iria se votar em bloco. E em bloco se derrubou todos os vetos do prefeito. Então, se o prefeito teve vetos bons ou ruins, e a Câmara poderia apreciar melhor os vetos bons e ruins. A Câmara disse não, a maioria dos vereadores da Câmara disse não, vou derrubar tudo de uma vez, porque o prefeito deveria ter o acordo de não vetar nada. Então, na verdade, na Câmara existe essa questão de quase que uma coisa assim, olha, eu faço tudo que você quer, você faz tudo o que eu quero. Então não é uma completa liberdade que se tem de uma discussão franca de dizer, não, eu sou contra isso, sou contra... E cada um votar de uma forma, não. É meio assim um compromisso geral. Na verdade, eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque o prefeito Eduardo Paes, ele tem maioria na Câmara Municipal, e como esses vereadores que participam da base aliada derrubam o veto do próprio prefeito que eles sustentam. Mas a senhora já esclareceu. Agora eu queria saber da senhora, isso não sai um pouco caro demais para o cidadão, essa maneira prática de se derrubar vetos, tudo em bloco? Não, eu acho que é terrível isso, porque não faz sentido numa lei de tamanha importância como é a lei do plano diretor, que condiciona, a lei do plano diretor condiciona todas as outras leis urbanísticas da cidade, ou seja, a lei de parcelamento do solo, licenciamento e fiscalização, a legislação de índices construtivos, os planos de estruturação urbana dos bairros, tudo está condicionado ao que estabelece o plano diretor. Ora, portanto, os vetos aos artigos do plano diretor significam em cada uma dessas políticas públicas, né, uma interferência. Então tem que ser apreciado com muito cuidado. Né? Então, ao meu ver, foi uma perda de oportunidade de rediscussão muito grande que foi jogada fora. Mas isso, infelizmente, ainda faz parte dessas, digamos assim, acordos entre executivo e legislativo, os acordos de coalizão para se viabilizar, que é uma prática efetiva, né, nessas relações entre o legislativo e o executivo, que precisam ser revistas, mas que só podem ser revistas se houver uma desvinculação entre a candidatura do vereador da capacidade do vereador conseguir com o prefeito favores. Na medida em que eu voto no vereador, porque ele é amigo do prefeito e vai conseguir a bica da minha rua,
você pode estar certo que essa bica sai mais caro para o cidadão do que você votar num legislador livre. Porque a bica condiciona o voto do vereador. Então o prefeito vai dizer, olha, eu te dei a bica, agora você me dá sua alma. É assim a história, né, de Fausto na Alemanha, né? Você vende a sua alma pela bica, né? Você vende o seu voto, você vende o grande favor de você deliberar, porque você está aqui para deliberar segundo a vontade dos seus eleitores. Eu não acredito que o preço dos eleitores seja tão pequenininho, da biquinha, do asfalto, do tapa-buraco. É muito barato pelo voto do eleitor. Na verdade, o eleitor não tem noção de que quanto mais as ações dos parlamentares e também do Poder Executivo for em benefício da política pública de uma forma mais ampla, além da pequenez daquelas pessoas de um bairro, de uma rua, que o voto dele vale muito mais do que isso, nós, infelizmente, vamos continuar caminhando desta forma na política, o que nós, na verdade, aqui mesmo da Bicuda Ecológica, da Rádio Comunitária, Bicuda FM, nós combatemos e é para isso, exatamente para isso que existe o programa Bicuda Entrevista. Bem, vereadora Sônia Rabelo, o plano diretor é um instrumento importantíssimo no planejamento das políticas públicas da cidade, como nós já falamos aqui. Ele resolve os problemas da cidade e seu crescimento precisa do comprometimento do Poder Executivo. A senhora acredita que este mesmo plano diretor aprovado no governo do prefeito Eduardo Paes, o próprio prefeito vai respeitar, vai se pautar por este plano diretor? Eu acho que ele não está se pautando, já não está se pautando. Por exemplo, existem conselhos que nós podemos dizer mais adiante, talvez, que estão previstos no plano diretor e que ainda não estão efetivamente implantados. Existem planos que precisam ser feitos, como, por exemplo, o plano de habitação, que dizem que está em elaboração, que é um plano importantíssimo, né? A cidade, hoje em dia, talvez 60% da população do Rio de Janeiro, o principal problema, ou os dois principais problemas são habitação e mobilidade urbana, né? Que não só um problema da cidade, como um problema metropolitano. E nós não temos um plano de habitação. No próprio Porto, que o prefeito denominou Maravilha, porque eu acho que não vai ser Maravilha, mas já para prevenir, né, ele já chama de Maravilha, porque aí já vai entrando no subconsciente de que seria uma maravilha, né? Não há previsão para habitação social, né? Ainda está se construindo essa previsão para habitação social, uma área que está abandonada e que tem mais de 60% de imóveis públicos e, portanto, com a terra pública ficaria barato construir habitação social no centro do Rio de Janeiro, um lugar com grande mobilidade urbana, com grande facilidade de transporte, e isso é desconsiderado, porque as pessoas só estão pensando, a política pública só está pensando em construir um edifício inteligente de 50 pisos para a grande indústria internacional que virá se localizar no Rio de Janeiro. E, quer dizer, como se nós fôssemos habitar em prédios luxuosos de 50 pisos, se é que vai ser construído lá. Então, o plano diretor estabelece diretrizes gerais, né, cuja dificuldade de controle, né, tanto social quanto jurídico, é muito difícil. E é preciso conhecer o plano diretor. Esse mesmo plano diretor, mesmo ruim que nós dissemos, é preciso que as pessoas conheçam o plano diretor. E que, efetivamente, eu acho que não se conhece. Eu acho que existem leis, né, que contrariam o plano diretor, vão contrariar o plano diretor, e ainda assim elas estão tramitando na casa tranquilamente. Como fazer?
Agora uma questão, o plano diretor ele dita as regras básicas do ordenamento da cidade, mas na verdade quem é que vai regulamentar isso? São os vereadores, é o prefeito através de instrumentos burocráticos? Como é que será feito isso? Algumas normas do plano diretor já poderiam ser auto-aplicáveis, né? Direito, você pode também ter uma possibilidade de auto-aplicação das normas. As outras, elas se adaptam. Por exemplo, o Código de Obras que existe no município, o Código de Fiscalização, ele existe, as leis que existem, elas continuam em aplicação, as leis urbanísticas que existem, só que elas têm que ser aplicadas em conformidade com o plano diretor. Isso é uma coisa mais sofisticada. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essas leis mais antigas continuam sendo aplicadas do jeito que vinham sendo aplicadas anteriormente, mesmo que elas sejam contrárias às diretrizes do plano diretor, e o plano diretor fica como para inglês ver. Então, fizemos um plano diretor e vira um discurso, temos um plano diretor na cidade aprovado em 2011, finalmente, fica aquele negócio dizendo, não, aquele plano de 92, que aliás era ótimo o plano diretor de 92, muito melhor do que esse. Aí fica dizendo, não, finalmente, que coisa ótima, conseguimos um novo plano diretor, e é para inglês ver, é literalmente para inglês ver. Agora, o que é possível ser feito? É possível, mais uma vez, conhecer o plano diretor e articular cobranças efetivas. O político, tanto o político do executivo quanto do legislativo, ele é extremamente sensível a cobranças. Então, qualquer movimentinho social, e isso se vê com uma clareza enorme aqui na Câmara, 30 pessoas na galeria aqui da Câmara já fazem os vereadores descer dos gabinetes para o plenário. E um festival de discurso. E aí, na hora de votar, eles já ficam lá atentos a quem está no plenário. Quando as galerias lá do plenário estão vazias, nós políticos nos sentimos muito à vontade e temos, assim, ninguém está olhando. Então, uma coisa interessante é que uma coisinha física, a simples presença, pode ter assim, 5 gatos pingados na galeria do plenário que já tem população para o político. Então, para começar, eu acho até que as galerias aqui da Câmara são muito pequenas para a cidade. Então, e raramente a gente as vê cheias. E eu acho que uma boa prática seria começar a organizar algumas visitas e participação nas votações no plenário da Câmara. Então, vocês que estão acompanhando o programa, ouçam o apelo da vereadora Sônia Rabelo e comecem a participar mais das votações na Câmara, que isso estimulará a criatividade e a participação política também dos nossos vereadores. Vereadora, como a senhora mesma falou anteriormente, o transporte representa um dos maiores problemas das metrópoles do mundo. O artigo 3º diz que a política urbana do município tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes. O parágrafo 8º diz que o incentivo ao transporte público de alta capacidade, menos poluente e de menor consumo de energia. Como explicar um plano diretor aprovado no governo do prefeito Eduardo Paes com essas afirmações e o Rio de Janeiro, cortado por vias expressas como Transcarioca, Transolímpica, Transoeste, entre outras? O projeto original da Transcarioca contemplava a utilização de veículos leves sobre trilhos, exatamente como está no plano diretor aprovado neste ano. Como se explica o abandono do projeto original e fazer vias expressas para ônibus articulados, já que a cidade está recebendo um montante de recursos jamais visto
na cidade do Rio de Janeiro? Não se explica. Quer dizer, a explicação dada é, que vai ser mais rápido fazer. Dois, que é mais barato, né? E mais prático. Mas isso tudo sairá muito caro. Né? Uma das questões importantes é que mesmo o BRT, que está sendo prometido, já foi dito na Câmara em audiência pública, né, que ele não está ainda articulado em termos das suas tarifas com as concessionárias de ônibus das outras linhas que não são as linhas do BRT. Ou seja, vai ser feito o BRT e depois vai ser licitada a concessão do BRT, evidentemente, porque eu acredito que o município não vai querer administrar diretamente esse serviço público dessa linha, e vai ter que ser feito um acordo com as concessionárias, o que a gente sabe, concessionárias de ônibus, os acordos são muito difíceis, para botar dentro do preço da tarifa de ônibus, que não é barata no Rio de Janeiro, não é um preço fácil no Rio de Janeiro, a articulação modal do preço do BRT com as concessionárias de ônibus. Fora isso, nós temos o problema dos trens e do metrô. E, sobretudo, do metrô, que o Estado diz que é dele, né, que é dele a concessão, que interfere e se mete mesmo, faz uma intervenção dizendo aonde vai passar, onde vão passar as linhas do metrô, que se circunscreve, está dentro exclusivamente do território do município do Rio de Janeiro, e por conta disso, do ponto de vista constitucional, o metrô deveria ser gerido pelo município, porque diz respeito a um transporte coletivo municipal, e que o município do Rio de Janeiro, até hoje, não só não assume o metrô, não diz para o Estado, o metrô é meu, como também não senta na mesa com o Estado para dizer assim, olha, eu quero interferir para integrar o metrô na malha de transporte coletivo do município, né? Não, aliás, não faz isso com o metrô e não faz isso, por exemplo, com o bondinho de Santa Teresa, que é um transporte coletivo de uma linha pequena dentro do município, que obviamente, de acordo com a Constituição, é um transporte coletivo municipal. É como se nós estivéssemos ainda no período de 74 da fusão do antigo Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em que nós fomos, nesse período, até a constituição da Câmara de Vereadores aqui, governados aqui, nessa cidade, por decreto-lei do então governador interventor Faria Lima, que tinha a prerrogativa de nomear diretamente o prefeito da cidade. O Estado, ou melhor, o município do Rio de Janeiro, até hoje não recuperou totalmente as suas prerrogativas de cidade municipal. Haja vista que a rodoviária da cidade do Rio de Janeiro é administrada pelo Estado. Que absurdo é esse? Qualquer cidade pequena do interior do Estado tem a sua própria rodoviária. No Rio de Janeiro, você chega nesta cidade que diz que vai ser a Olímpica Municipal, que é grande, maravilhosa e tal, e não administra a sua própria rodoviária. Então, se ela não administra a rodoviária, que é a chegada da sua cidade, o que ela quer administrar? O que ela tem que recuperar? Então, essa integração da malha viária no município, ela é absolutamente fundamental. E deveríamos, né, com mais tempo, quer dizer, fazer uma política de transporte
condicionada a um curto prazo de um evento de 15 dias ou de 30 dias, né, mostra uma visão curta, né, uma visão, eu diria assim, muito pobre do que seja um planejamento urbano, né? Eu acho que a diferença de abordagem, né, entre os governantes assim, mais relutantes e os estadistas, né, são que os estadistas são capazes de pensar a longo prazo, mesmo com um pouco de sacrifício da sua carreira. Né? Ainda estamos esperando esse estadista, né? Porque, por enquanto, nós temos governantes ainda preocupados com o seu dia de amanhã. E, por isso, fazem opções de curto prazo, ainda que eles saibam, se é que eles sabem, que essas opções de curto prazo não são as melhores para o cidadão da cidade. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e nós hoje estamos conversando sobre o plano diretor. Vereadora, quando a senhora fala sobre integração dos transportes, a falta de administração, a gente vamos focar apenas a Secretaria de Transportes e Urbanismo, vamos dizer assim. Em algum momento, tenho certeza que esses secretários, o próprio prefeito Eduardo Paes, ele foi questionado sobre essa maneira de governar. A senhora poderia passar mais ou menos, eles conseguem passar alguma ideia do porquê eles fazem isso, dessa visão assim muito imediatista, muito do amanhã, do que um planejamento mais aprofundado e para que tenha validade pelo menos para uns 20 anos? Sinceramente, pode ser que eles, por falta de informação, por falta... eles acreditem que seja a melhor forma, e por falta de excesso de aplauso, por excesso de aplauso, né, da mídia internacional, eles acreditem que estão fazendo o maior sucesso, e não estão. Mesmo porque, se houver consequências, já terão saído desse cargo, e aí vão dar todas aquelas explicações, tal, isso de sempre. Então, eu acredito que isso leve as pessoas a crerem que estão no caminho certo. Mas, quer dizer, pessoas que não acreditam ou que acreditam que outro pode ser o caminho, e eu acredito que outro pode ser o caminho, porque esse sempre foi o nosso caminho. Esse caminho de excesso de exploração do momento. Essa é a nossa tradição cultural, né? Quando os portugueses chegaram aqui, e era a tradição deles, eles chegaram para explorar até o esgotamento o território do país, porque iria dar e deu a Portugal momentaneamente, porque depois nem Portugal é luxo e riqueza, né? Então, Portugal, durante 300 anos, né, assim como a Espanha, viveu o seu período glorioso de exploração, né, de exploração do pau-brasil, de exploração do ouro, de exploração da forma de exploração do açúcar, da exploração, enfim, né? E talvez nós continuemos nos explorando a nós mesmos aqui no nosso próprio território, repetindo o modelo internamente, entre nós mesmos, né? Então, na crença de que o luxo e riqueza que nós vivemos, eventualmente, nesses eventos, nessas festas, nessa glorificação, vai durar para sempre. Como não durou em Portugal, como não tem durado no Brasil, né, no Brasil grande, no Brasil dito, eu acho que é preciso mudar o modelo. Mas para mudar o modelo é preciso ter coragem para mudar o modelo. Porque eu acho que nós estamos viciados. E a senhora chamou atenção até mesmo pelo termo cidade maravilhosa. Isso já faz com que as pessoas achem que realmente ali é o paraíso. Só que toda vez que tem um evento de movimentos sociais mais esclarecidos, eles fazem questão de mostrar que ali tem problemas, como criminalidade, como
enfim, uma série de problemas que não é necessário narrar aqui, mas que existem, porém, principalmente a grande mídia faz questão de esconder e é óbvio, os políticos de plantão também mostram a cara do Brasil do Rio de Janeiro maravilhoso, mas que não é a realidade, né? Sem dúvida. Eu acho até que o problema da violência ele é grave, mas eu acho que pior de tudo é sair aqui da Câmara, né, e ainda tropeçar em crianças deitadas na rua, tropeçar em velhos abandonados, em pessoas sem ter onde morar, sem ter o que comer, se fizesse um pouquinho mais frio, sem cobertor para dormir, sem poder sair de casa, porque o tiroteio é enorme, pessoas que para chegarem ao trabalho têm que andar metade do caminho porque não tem dinheiro para pagar a passagem, né? Pessoas que não conseguem sair de casa porque está alagado, porque as barreiras... Então, é dramática a vida das pessoas de pouca renda e elas não veem futuro. Não há muita possibilidade de sair desse círculo vicioso, porque os investimentos sociais básicos para isso, e que são investimentos de longo prazo, não são feitos com permanência. Isso depende da construção de uma máquina pública que seja comprometida com isso também. E que a permeabilidade dos políticos em relação a essa máquina seja efetivamente menor do que porque entra governo, muda tudo, né? Para melhor ou para pior, geralmente para pior, né? Mudam milhares de cargos de confiança, mudam os diretores, os chefes, e as políticas públicas não têm continuidade. As políticas públicas, sobretudo as políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de transporte, de serviços públicos, de esgotamento sanitário, de conservação ambiental, enfim, políticas públicas que constroem o bem-estar coletivo. Então, é preciso mudar a estrutura do Estado. E com isso, a sociedade precisa ter consciência e participar e reivindicar e eleger políticos comprometidos e fiscalizar se esses políticos estão votando de acordo com essas políticas. Podem votar sozinho, mas tem que continuar votando, de acordo com o compromisso dessas políticas. Perfeito. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Você está no programa Bicuda Entrevista, aqui na Rádio Bicuda FM 98,7. E eu deixo aqui a mensagem para vocês que vocês podem indicar este programa. Ele será reprisado na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta aqui no programa Bicuda Entrevista. Hoje estamos entrevistando a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e estamos falando sobre o plano diretor na cidade do Rio de Janeiro, votado no início do ano, no início deste ano. Vereadora, as leis atuais geralmente contemplam e estimulam a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas. O plano diretor não poderia ser diferente, conforme o artigo 3º, parágrafo 25, no qual diz promover a gestão democrática da cidade, adotando as instâncias participativas previstas no Estatuto da Cidade, tais como Conferência da Cidade, Conselho da Cidade, debates, audiências públicas, consultas públicas, leis de iniciativa popular, entre outras. Enfim, esses instrumentos democráticos participativos existem há muitos anos. Por que ainda não conseguem fazer parte do dia a dia da cidade? Não sei. Acho que é difícil dizer. Um instrumento super interessante que você não mencionou aqui foi o orçamento participativo, né? Que existe lei no município do Rio de Janeiro, e outro dia o prefeito anunciou rapidamente num decreto, talvez até para fazer uma propaganda junto ao Banco Mundial, né, de que dali a 3 dias ia ter reunião do orçamento participativo em alguns bairros.
Acho que ninguém nem soube, porque saiu no Diário Oficial, não foi avisado às associações de moradores, e seria o primeiro passo, né? Mas para haver essa participação, é preciso que as pessoas até tenham tempo para participar, né? E, de repente, se as pessoas são muito carentes, muito pobres, precisam passar 2, 3 horas no transporte coletivo para chegar em casa e voltar, trabalhar 8 horas, mais 3 horas de transporte, ou até 4 horas de transporte, dali aí são 11 horas, fora a hora do almoço, né, e ainda chega em casa, ainda tem que fazer o servicinho de casa e tal. Aí você chega para ela e diz, mas você não quer ir à associação de moradores lá, fazer uma reunião? Realmente é pedir demais para as pessoas. Então, quando as pessoas, nós somos muito carentes e temos muita coisa para fazer, muito trabalho para poder ganhar o pão de cada dia, é muito difícil você ter tempo para ainda participar de políticas públicas, acreditar que isso vai dar resultado. Então, existe até uma certa lógica perversa de manter as pessoas necessitadas, bastante necessitadas, para que você, com isso, você seja a pessoa que vai suprir aquela necessidade das pessoas, né? Então, dizem, por exemplo, que aquela lógica antiga, né, que havia nas zonas secas do Nordeste, que há nas zonas secas do Nordeste, de nunca botar o serviço público para você sempre poder vender o caminhão de pipa d'água, né? Talvez exista também nas cidades, né? Você mantém todo mundo bastante carente, bastante necessidade para você ser o salvador da pátria, aquele que te dá o mínimo necessário, que vai lá, faz a grande inauguração da coisa, depois a coisa do postinho que vai sendo inaugurado como se fosse um grande favor, né? O serviço público funcionando, aí deixa ficar bastante carente, aí depois volta assim, eu vou fazer de novo, né? Como se fosse um favor pessoal prestar o serviço público, né? Então, é difícil para as pessoas, convencer as pessoas, por exemplo, estava falando aqui das sessões da Câmara, da importância de ter uma pressão, mas as sessões aqui, né? Primeiro, já não sabe muito bem qual é a pauta que vai efetivamente ser votada, né? E pode ser que a votação é de 4 às 6, bem no meio do expediente de qualquer um que trabalha. Aí você chega aqui, vou votar um assunto de interesse do seu bairro. Você vem, chega aqui, né, e está na pauta, não está na pauta que tem lá 100 assuntos na pauta. Aí chega aqui, quando você vai lá para a hora da votação, às 4 horas, aí não tem vereador, a sessão cai, e você veio à cidade para votação e não tem a votação. Aí você vem no outro dia, também a sessão cai e não tem a votação. Aí vem no terceiro dia e chega aqui, a surpresa, houve uma inversão de pauta. Quem aguenta vir? Então, eu acho que o sistema tem uma porção de engodos que o cidadão mesmo não cobra, nós não cobramos, que dificultam propositalmente a participação cidadã, a pressão cidadã, né? Então, é necessário a gente identificar essas dificuldades. Acho que a coisa mais fundamental é a participação. Daí eu falo mais uma vez a importância da rádio bicuda ecológica. Agora, tem hoje em dia um meio que eu quero chamar a atenção de todos que estejam nos ouvindo, que é a internet, né? Todo mundo precisa saber que basta entrar aqui no site da Câmara de Vereadores, né? Basta botar na internet Câmara de Vereadores, Município Rio de Janeiro. E entra no site, e no site da Câmara de Vereadores tem um e-mail de todos os vereadores. Então, se eventualmente a pessoa não tem como sair de casa, tal, isso, aquilo, se não tem computador de casa, vai à Lan House e mande um e-mail para o seu vereador, ou mande um e-mail para todos os vereadores.
É uma forma dos vereadores também sentirem a pressão da população, saberem, Não é para pedir emprego. Quer dizer, se o vereador pode arranjar emprego, vai ser daquele vereador que vai dever o emprego também para alguém. Sobretudo se for emprego público. Não sai barato. Resolve, pode ser o seu problema imediato, pessoal, que eu considero muito, mas não fará barato para a cidade. Né? E eu acho que, se não puder vir às sessões da Câmara dos Vereadores, mande e-mail para os vereadores sobre o que está acontecendo e para também lá, para o prefeito, para a ouvidoria da prefeitura. Aproveitando o fato da senhora ter falado em mensagens eletrônicas, a senhora teve, semana retrasada, se não me falha a memória, eu recebi um e-mail da senhora em que estava ali comentado sobre a pauta possível de tantos mil leis para serem aprovadas, discutidas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, que o que aparenta foi a impressão que tem tanta coisa a ser discutida e a pauta não acontece, não se resolve, não sei o que se discute muito lá na Câmara. Olha, efetivamente, são quase 2.000 projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Surpreendentemente, até onde nós pesquisamos, há projetos que estão tramitando há 5 anos e que não avançam. Então, na verdade, precisava ter uma depuração de projetos. No final do primeiro semestre, eu reclamei porque na pauta, ou seja, já incluído para votação lá, assim, que deve ser submetido a plenário, no final do semestre passado tinham 129 projetos em pauta. Isso significa, e por que, evidentemente, eu quis saber disso? Porque eu preciso me preparar para votar. Né? Para 129 projetos, eu tenho que saber do que se trata. Né? A sorte é que desses, pelo menos 20% a 30% é projeto de lei para conferir título de cidadão honorário, inclusão da entidade de utilidade pública, sugerir nome de rua, que, na verdade, no sentido de não deviam ser projetos de lei, deviam ser outro tipo de instrumento jurídico, resolução ou alguma outra forma, porque bota lá como se você estivesse votando uma lei de isenção. Então, tem leis que você precisa discutir bem, debater bem, né? E outras que não têm tanta importância assim. Mas, mesmo assim, ter 130 leis em pauta para votar é muita lei. Fora as outras que estão tramitando, que você precisa estudar também. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que a Câmara precisa se debruçar para melhorar o seu sistema. Eu estou pensando, né, daqui a um mês, talvez, no meu site, eu fazer uma seleção dos projetos, os principais projetos que nós consideramos no meu gabinete de interesse da população, para que a população saiba como é que ele está tramitando, quando é que ele vai para a votação, quais são as emendas, né? Que está no site da Câmara, mas é muito difícil a busca. Então, para dar acesso à população, daqui a um mês talvez a gente ponha isso no nosso site. O nosso site é o www.soniarabelo.com.br. Bem, vereadora, o plano diretor dá uma série de direções urbanísticas e ambientais da cidade. Em sua opinião, por que toda vez que se pretende votar um projeto de estruturação urbana, os famosos PEUs, como no caso do PEU da Penha, a população está sendo consultada sobre essas alterações urbanísticas? A população, evidentemente, não está sendo consultada. Não há nenhum processo, um procedimento estabelecido, assim, nem que seja consensual, de forma de consulta à população. Não há um destaque, nem no site da Câmara, nem no site da Prefeitura, em relação a esses projetos. Devo dizer que o projeto
milionário da prefeitura, qual seja o do Porto do Rio, ele é pessimamente informado. No site da prefeitura, se você quiser saber detalhes sobre as obras do chamado Porto do Rio, com aquele nome que eu não vou repetir, né, você não consegue. Para você ter uma ideia, outro dia aqui no gabinete, nós queríamos ver uma série de detalhes, de coisas gerais, sobre a proposta do Porto. E o único acesso que nós tivemos de um projeto da ECMU, que estava sem data, com carimbo lá, Porto do Maravilha, tal, foi o único, um PowerPoint, um PPS, né, sem data. E aí a gente ficou querendo saber, as informações que estavam lá me pareceram ultrapassadas, e nós conseguimos, depois de muito futucar aqui e ali em ata da reunião de um conselho de política urbana, tal, descobri que o único revelação desse projeto que estava disponível era de 2009. Isso nós estamos falando do Porto Milionário, sem nenhuma informação no site da prefeitura. Uma das principais queixas da população em relação às grandes obras viárias, Transcarioca, que até hoje não tem projeto executivo de onde vão descer a conexão de acessos, não está definitivamente organizado, claro e transparente o traçado. Então, como viabilizar a participação e consulta se a própria prefeitura não sabe? Ela não divulga, não é porque ela não quer só não revelar. Ela não divulga porque ela ainda não sabe. Essa que é a verdade. Então, tudo é decidido assim aos trambolhões, né? Na última hora, no último minuto, né? E então é lamentável. Então, como você vai organizar uma participação, receber sugestões, elaborar diagnósticos, fazer uma consulta, se você mesmo não sabe muito bem o que você está querendo, né? Nem bem o que você está revelando. Fora isso, né, por exemplo, no caso do Porto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, na sua faculdade de arquitetura, tem um ateliê de estudo do Porto, que eles desenvolveram pesquisa história, diagnóstico, etc. E várias vezes se ofereceram para fornecer informações para a prefeitura. E a prefeitura nunca se interessou em obter essas informações, nem das universidades. Aliás, as universidades estão se queixando muito dessa articulação com a prefeitura. Ontem mesmo nós tivemos uma informação de que a Prefeitura do Rio de Janeiro é uma das únicas que não fornece base de dados para as academias, né? E não fornece, aliás, só fornece mediante pagamento. Então, houve uma queixa de que um grupo de estudos de levantamento de base aerofotogramétrica, a prefeitura cobrou do grupo que estava estudando e produzindo informação sobre a cidade, grupo esse que tinha o financiamento da CAPES do CNPq para dar o levantamento de dados que está lá via internet, né, sem papel. A prefeitura teria cobrado R$330 mil desse grupo de estudos. Evidentemente, eles não pagaram, ficaram sem, e a prefeitura fechando essas informações. Essas informações a prefeitura tinha e tem, só que cobra para dar para o pessoal da academia que está estudando. É um absurdo completo, porque são informações públicas que deviam ser acessíveis para facilitar o desdobramento de outros estudos que seriam disponibilizados até para a própria prefeitura.
Então, como falar em participação, né, com esse caos de informação que não se tem disponível? É muito difícil. Inclusive, quando a senhora falou sobre informações, há um tempo atrás, quando eu estava recolhendo assinaturas para a manutenção do cinema de Vaz Lobo, aqui em Vaz Lobo mesmo, uma pessoa me perguntou, mas saiu no jornal que o prefeito Eduardo Paes ia preservar o cinema em pé. Falei, pois é, mas mesmo assim eu prefiro fazer assinatura porque eu não acredito no nosso prefeito. Só no dia que havia passar ao lado, fizerem a praça de Vaz Lobo e o cinema no meio, aí sim eu vou acreditar. Mas antes disso eu não acredito na palavra do nosso prefeito. Porque para ele diário oficial não é documento oficial. Ele muda dependendo da ideia dele. Então, esse cidadão, ele até achou um absurdo, mas enfim, ele defende até o partido do prefeito, mas é a realidade. Bem, vereadora, prometo que a última pergunta, nós nos prolongamos, esse papo foi extremamente extenso, porém rico. Em sua opinião, vereadora, de que forma a população pode acompanhar e contribuir para que este plano diretor possa ditar as políticas urbanísticas e ambientais da cidade? A minha opinião é de que nós, cidadãos, eu me incluo também nesse grupo, devemos voltar a fazer um esforço muito grande para nos reorganizarmos em associações. Podem ser associações de bairro, associações de rua, clubes, associações profissionais. A organização, as organizações sociais, que não é organização social para ter trabalho necessariamente só social, elas são a organização da própria sociedade civil. Nós precisamos voltar, já teve um tempo em que as associações tiveram uma proeminência nessa cidade e aí tiveram uma participação maior. Seja também nas escolas, uma participação nas escolas do bairro, o trabalho associativo, da reorganização da sociedade civil, ela é essencial. É a única forma, e com essa reorganização, a busca de informações também, a cobrança de informações. Nada muda de cima para baixo, só se muda de baixo para cima. Nós todos, e cada um de nós, temos responsabilidade nessa mudança. Obrigado, vereadora, pela sua participação mais uma vez aqui no programa Bicuda Entrevista. Nós agradecemos muito a participação da senhora, nós da direção da rádio e também da ONG Bicuda Ecológica, já que temos a certeza que a senhora colabora muito com a qualidade dos nossos programas e, é óbvio, beneficiando em primeiro plano o ouvinte da Rádio Bicuda. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, sou eu que agradeço de estar mais uma vez aqui na Rádio Bicuda Ecológica.